pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais um De Galho em Galho, direto do Startup Summit em Florianópolis, um dos maiores eventos de inovação e startups do país. Estou aqui hoje com um convidado super especial, que está construindo um negócio incrível dentro de uma empresa muito grande, e é muito legal ouvir essa história exclusivamente aqui no De Galho em Galho. Arthur Faria, CEO da Oxygen. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho para a gente do que é a Oxygen, como surgiu a Oxygen, e aí a gente vai trocando ideia aqui ao longo do tempo. Combinado. Bom, primeiro, muito obrigado, Terra, pelo convite aqui. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, eu sou Arthur Faria, sou CEO da Oxygen. A Oxygen é o veículo de Corporate Venture Capital e Venture Builder da Braskem. Nós temos hoje 3 mecanismos para troca com as startups: um mecanismo de incubação, um mecanismo de aceleração e um Corporate Venture Capital propriamente dito. Nós somos hoje o maior compromisso de um corporate para o ecossistema de startups da América Latina, eu diria. Nós temos hoje um compromisso de 150 milhões de dólares a serem empregados nos próximos 5 anos, dentro desses 3 mecanismos que eu comentei. A Oxygen ela nasce de uma necessidade da Braskem de acelerar ainda mais o processo de inovação da companhia. Você se lembra bem, todos se lembram bem da época da pandemia. Quando vem a pandemia, os primeiros meses, a nossa indústria sofreu muito. Então a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente viu novas tendências chegarem ali. E naquela época a gente conduz um exercício para entender quais outras megatendências teriam a possibilidade de causar uma disrupção na nossa indústria. E aí fica muito claro para a gente que temas relacionados à sustentabilidade e à transformação digital estão bem no meio disso. Dito isso, a Braskem assume compromissos públicos com relação à neutralidade de carbono e temas ligados à economia circular, e daí nasce a ideia da Oxygen, de como a gente consegue acelerar para que a Braskem pudesse cumprir com esses compromissos públicos. Fica muito claro para a gente, e a gente faz um estudo muito grande, a gente estuda essa indústria nos últimos 10, 12 anos no mundo inteiro, para a gente aprender muito com quem fez e deu certo, mas mais importante, com quem fez e deu errado, para que a gente pudesse tirar dali os Key Success Factors. Então, depois de muito estudo, a gente chega à conclusão que para a gente jogar o jogo da forma correta, pensando no ecossistema e não na corporação, a gente deveria ter um mecanismo segregado. Então, hoje, o que diferencia a Oxygen, eu diria, essa iniciativa de muitas outras que a gente vê aqui no Brasil e na América Latina, é o fato dela ser segregada da nave-mãe, ali no caso da Braskem. Então, a gente tem as nossas próprias políticas, as nossas próprias diretrizes para que a gente possa jogar o jogo da maneira adequada. Sim. Então, a gente consegue estar com uma startup, com um ecossistema, com a cabeça de como se fosse um venture capital, com toda essa agilidade, mas ao mesmo tempo alavancando um bicho grande que é o nosso parent company e tudo que ela pode fazer. Tá. Que segmentos vocês estão procurando hoje para trazer para o programa e por quê? Que linhas de negócio, que tipo de startup vocês estão procurando e Perfeito. por que exatamente essa escolha? Nós temos um desafio, uma responsabilidade, eu diria, de aumentar o empreendedorismo científico do país. Grande parte dos fundos que a gente vê, das iniciativas, eles investem em softwares, em soft techs. O nosso negócio é deep tech, é hard tech. Então, nós temos por necessidade uma tese de investimentos que ela é mais complexa. Ela demanda mais tempo, demanda mais recursos, daí vem o tamanho do nosso compromisso com o ecossistema. Então, o que a gente está olhando hoje? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de novos materiais, energia renovável, biomassa para químicos, CO2 para químicos. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de tudo que incorpora o conceito de indústria 4.0. A gente está falando de IoTs, Machine Learning, AI e também um pouco de futuro da mobilidade. Então, dentro do panorama dessas duas grandes verticais, sustentabilidade e transformação digital, a gente foca no que é complexo. E a gente tem muito apoio do Parent Company, no caso da Braskem, para ajudar a gente com esse desafio, que é um desafio enorme. Hoje, você olhar o ecossistema e olhar Deep Tech no Brasil é extremamente escasso em termos de oportunidades, é extremamente escasso em termos de infraestrutura, infelizmente. Então, a gente está mapeando todos os ecossistemas no Brasil, todos os centros de tecnologia e vendo como é que a gente colabora, inclusive trazendo coisas de fora do Brasil para esse ecossistema. É muito legal o que você falou, que o processo é diferente do processo da nave-mãe. Sem dúvida. Hoje a gente atende muitas empresas grandes
E algumas começaram com a iniciativa como a de vocês, de entender que uma startup é uma empresa com uma ideia muito boa, com uma execução muito boa e com uma entrega importante, mas que geralmente não tem funding, precisa de mais tempo para evoluir, não tem tempo de esperar 3, 4 meses para assinar um contrato, para começar a trabalhar. Fazer uma POC custa para a startup. E quando eu escuto você falando isso, eu de fato vejo uma pessoa, uma empresa que entendeu profundamente o que o mercado precisa e inverteu um pouco o olhar. Sem dúvida. O que o mercado tem, o que o mercado precisa, que a Braskem e a Oxygen possam se adaptar. Porque o que acontece muito é, minha caixa é assim, Sem dúvida. entre na minha caixa. A gente tem um posicionamento muito diferente, né? Desde o início, a gente ficou muito claro que o nosso posicionamento deveria ser pró-ecossistema. Então você jamais vai ouvir a gente falar, olha, a gente precisa fazer aqui algo que ajude a corporação. Não, a Braskem é uma empresa grandinha o suficiente para caminhar com as próprias pernas. O que a gente faz aqui é, dentro da nossa tese de investimentos, que é pautada pela sustentabilidade e a transformação digital, a gente está aqui para ajudar o ecossistema. A gente não tem necessidade de fazer um investimento e que essas investidas façam negócio com a Braskem. Mas é claro que a gente quer sustentar esses negócios porque vai ser bom, inclusive, para a startup, né? Não apenas abrir ali as portas para a Braskem, mas para o ecossistema de Braskem. A Braskem é o primeiro elo da cadeia química e petroquímica do Brasil. Sim. Então você tem ali milhares de clientes, né, nos quais a gente tem uma entrada muito grande e a gente pode ajudar essas startups, né, dentro desse jogo. Eu acho que um tema que é legal, né, a gente comentar. Poxa, a gente tem você olha hoje uma startup, né, que você comentou da POC, isso é algo bem nítido, né, no nosso ecossistema. A gente vê essa necessidade. Então, assim, como você ajuda, uma startup bater na porta de uma grande corporação é sempre complicado. Então, nós atuamos, inclusive, como um buffer, aí, como um colchão para ajudar a startup, de fato, ter o que ela precisa do corporate ali. Eu sempre digo, tem uma diferença muito grande entre alinhamento e comprometimento. No nosso caso, nós temos não apenas o alinhamento, mas também o comprometimento da Braskem para ajudar a Oxygen e, por consequência, o portfólio da Oxygen. Como é que a gente faz isso? Hoje a gente tem determinadas lideranças e todas as suas verticais dentro da Braskem que são de interesse para a gente, que são do nosso dia a dia. Elas têm hoje, essas pessoas têm dentro do plano de metas delas, que impacta o bônus no final do ano, nos apoiar. E ao final do ano, nós damos essa nota para essas pessoas. Olha, você tem uma meta aqui, num caso, 15, 20% da sua meta global é de apoio ao Oxygen. Aí o pessoal fala, tá bom, olha, como é que você avalia essa pessoa, essa equipe dentro disso daqui? E a gente dá essa nota. Então a gente tem um comprometimento muito grande da corporação, porque a gente viu nessa análise que nós fizemos lá, durante os estudos para colocar o Oxygen de pé, que esse foi um dos principais erros de algumas grandes corporações no Vale do Silício, em Israel e na América Latina. Então a gente já veio de uma forma muito estruturada para que isso não ocorra. Sim, eu acho que o primeiro passo para mudar a cultura é o bolso, não? Sem dúvida. A gente, não é aquela proposta de a gente querendo, assim, né, poxa, você dá multa para educar o motorista, mas sempre ajuda. Sim. A questão de reputação de uma área que, num primeiro momento, não dá receita, é muito complicado em qualquer ecossistema, em qualquer empresa grande que tem que se sustentar, seja no varejo, seja na indústria, seja químico ou o que seja. E eu percebo nos desafios que são colocados para mim, para a minha empresa, muito uma necessidade de aculturar a empresa para esse processo de sair do lugar comum, sair da zona de conforto e enfrentar o novo. E aí, tanto da cultura da empresa de mudar, algo que eventualmente, na maioria das vezes, está dando certo, quanto dos executivos de se verem ameaçados eventualmente por algo que eles não sabem fazer e que, se der muito certo, talvez eles, na cabeça deles, não acompanhem. Então, acho que tem uma questão de cultura da empresa, como você falou, e tem uma questão de recursos humanos. Sem dúvida. Em colocando a cultura em operação, você também salvaguardar e trazer essa cultura de inovação para cada pessoa que está ali. Isso é muito raro ver, porque muitas empresas veem os executivos como máquinas de atingir objetivos e de ultrapassar objetivos. Vocês já pensaram dessa forma? Tem algum programa ou processo que vocês estejam fazendo para isso? Para abraçar o executivo e pegar pela mão e fazer junto? Que é o que vocês fazem com as startups. Exatamente. Você sabe que um dos
Um dos pedidos que o nosso conselho fez para a gente, fez para mim pessoalmente quando a gente aprovou esse projeto, foi como é que vocês contaminam a empresa em tudo que vocês estão vendo no mercado. Vocês vão operar ali de uma forma com muita agilidade, com muita independência e operando dentro desse ecossistema, mas é extremamente relevante que vocês tragam isso para dentro da companhia também, para mudar o mindset aqui de algumas pessoas, não de algumas pessoas, mas da companhia como um todo. Então a gente vê que hoje a Oxygen ela acaba servindo até como um laboratório. Então, determinadas coisas que nós fazemos, quando a gente tem muita liberdade, a gente tem as nossas próprias políticas, a gente faz coisas de uma forma muito diferente, né, de uma grande corporação. E a gente tenta, na medida do possível, voltar isso para dentro de casa, como se fossem externalidades positivas. Isso ajuda a gente porque, quando a gente fala de metas e tudo mais que a gente procura fazer nos primeiros anos, a gente não vai ter um retorno financeiro nos primeiros anos. Esse é um jogo de médio e longo prazo. Mas a gente já vê externalidades positivas que a gente está trazendo para dentro da grande corporação. Então, há formas diferentes de análise de investimento, formas diferentes de como a gente conduz determinados projetos, a gente já tem contaminado a empresa. Então, a gente volta para dentro de casa, mostra como isso tem sido feito. A gente tem um programa que chama Oxygen Experience, que é pegar pessoas de Braskem e passam um tempo com a gente. Legal. Então, vamos lá, tem um líder de uma área, fica um tempo com a gente, ele coloca algumas pessoas da equipe dele, e hoje o que a gente está buscando é a pessoa nova na Braskem, é quase como se fosse um treino, deixa ele rodar um tempo aqui com a gente. Legal. Para ele ter essa visão, para a gente possa de fato voltar. E a gente sempre leva isso, né, ali para o C-level da Braskem, né, para toda a vice-presidência e para o CEO, tudo que a gente está fazendo, e a gente tenta, na medida do possível, trazer isso, né, e compor com essas pessoas. Então, a gente teve muito apoio, né, de todo o senior management da Braskem, de todo o conselho, que foi muito positivo. Então, a gente tenta, na medida do possível, voltar isso para eles também, nessa linha que você comentou. Um outro ponto muito positivo que eu estou vendo aqui no papo é vocês darem tempo para amadurecimento das startups e um pensamento de longo prazo. Porque hoje, principalmente os VCs, os fundos de venture capital, virou meio que um investimento de risco, que sempre foi, mas com um resultado muito rápido. Sem dúvida. Agora, com essa questão dos juros mais altos, secou um pouco a vontade e a ousadia de correr risco, porque o dinheiro está mais caro. Mas todo mundo quer comprar a startup, investir na startup, acelerar em 6 meses e começar a tirar dinheiro em 1 ano. E muitas vezes impondo certas condições do fundo ou da empresa que está investindo e acaba travancando o que de fato a beleza da startup, né? Que é a ideia, a execução rápida, o RE certa, porque fica nessa necessidade de urgência. Sim. Nós não temos esse imediatismo. Acho que isso é um ponto bem observado, Terra. Acho que do nosso lado, primeiro, como a gente está lidando com Deep Tech, já é algo que já tem um processo maior. Então, diferente de uma AgTech ou de uma EdTech, ou mesmo de uma FinTech, né, que você vê um nível de investimento muito menor em um prazo muito mais curto, a nossa realidade do empreendedorismo científico, ela leva mais tempo e consome muito mais dinheiro. Então, você está falando de startups que elas fazem a primeira rodada de investimento, elas falam, poxa, o nosso próximo passo é fazer uma planta piloto, uma planta demo. Você pode estar falando de 5, 10 milhões de dólares para fazer uma planta demo. Entendi. Então, necessariamente, nós temos que ter prazos maiores, né, para que a gente possa compor da forma adequada. São processos, muitas vezes você tem que homologar produtos, soluções, isso leva tempo, às vezes até um tempo de fazer como é que fala, tirar licença para determinado produto. Então, é algo que, de fato, na nossa visão, leva mais tempo. Mas a gente fez um bom trabalho em explicar isso da forma adequada para o conselho, para que isso pudesse ser feito, né, que a gente está falando, olha, isso de fato leva um tempo, a gente passou isso para o C-level da companhia, então isso nos ajuda bastante. A gente não tem esse imediatismo que a gente vê hoje, né, dos VCs. A gente opera diferente, sem dúvida. Muito bom. E o modelo de vocês tem 2 modelos no mercado que podem ser juntos ou de forma separada. Algumas empresas investem em startups, desenvolvem o negócio da startup para a startup prestar serviço para a empresa. Perfeito. E outras aceleram junto para depois incorporar a startup como uma área ou um parceiro mais próximo, né? Que, de certa forma, entra na cultura da nave-mãe. Nave-mãe, Oxygen ou Braskem. Vocês têm um modelo ou um caminho? Nenhum dos dois. A gente fala, nenhum dos dois. Achamos uma novidade. Nenhum dos dois. Eu acho, assim, de novo, a gente não faz nenhum investimento esperando, a startup não tem nenhuma obrigação de fazer nenhum negócio com a Braskem. Claro que o que a gente puder e faz sentido, né, alavancar a Braskem como cliente, os clientes da Braskem como clientes,
faz sempre sentido. E não tem nenhuma conversa de Petro Control. Olha, estamos fazendo esse negócio aqui porque a gente quer absorver lá na frente. Se por alguma aventura tiver essa necessidade lá na frente, vai ser uma operação de M&A com a Braskem, do qual eu vou estar do lado da mesa junto com o empreendedor. Sim, legal. E eu chefiava a área de M&A da Braskem, então vai ser uma briga boa. Eu conheço todo mundo lá. Então a gente sempre ali do lado do, como é que fala? Da startup. Um ponto que corrobora. A nossa prática de venture builder, da incubação das empresas que nascem dentro de Braskem, nós fazemos algo que eu ainda não vi sendo feito por aqui. Nós fazemos a inversão do cap table. Então, é um negócio que nasce dentro de Braskem, que a Oxygia recebe. Nós trazemos founders, geralmente um founder de mercado, um que vem de dentro de Braskem, se for o caso, ou 2 founders de mercado, dependendo da empresa. E nós temos uma política em que os founders ficam controladores e nós vamos ser minoritários. Bom. Nós não temos um mandato para fazer investimentos, para obter controle da companhia. Então, assim, bem cara de muito legal. E a gente inverte o cap table do nosso lado. Para quê? Para que esses empreendedores possam seguir um VC track. Porque a gente vai fazer os primeiros cheques ali, mas a gente quer que, logicamente, tenha carimbo de terceiros ali, outros venture capitals venham e invistam, outros corporate venture capitals venham e invistam nessa empresa, tem esse stamp, e para que ela possa caminhar com as próprias pernas. Então, a gente, além de não ter Petro Control, além de não ter que fazer necessariamente negócio com o Brasil, a gente não exige isso, a gente ainda, do que nasce dentro de casa, a gente necessariamente se torna minoritário para que essas empresas possam seguir o VC track. E prestar serviço para outras empresas. Para concorrente de Braskem, para cliente de Braskem, para fornecedor de Braskem, nós não temos limitações. Nós hoje, no nosso programa de aceleração, por exemplo, a gente está investindo. A gente tem uma acelerada que ela, como é que fala, traz um substituto para a resina plástica, que é o core business da Braskem. Sim, sim. Então a gente tem uma liberdade de novo e estamos pensando lá na frente que acho que nos posiciona como muito founder-friendly, digamos assim, no mercado. Sim. E é uma visão muito legal que, de fato, vocês estão fomentando o ecossistema sem aquela questão de exclusividade, né? Porque tem muita empresa que desenvolve e fala assim, você não vai prestar serviço para mim? Isso. Direito de preferência meu, exclusividade minha. E aí acabou a questão de ser aberto, de fomentar o mercado de verdade. E é uma iniciativa surpreendente. Eu não tinha tantos detalhes, tanta informação assim como você está me passando. Quem dera que todo mundo usasse um modelo para esse caminho, né? O que eu vejo que é interessante, assim, muitos corporates têm vindo falar com a gente para fazer benchmarks, né? E uma coisa que eu aprendi, assim, as pessoas são muito generosas com o tempo delas, foram comigo, pessoas do mundo inteiro, com as quais a gente falou para colocar a iniciativa de pé, e eu procuro fazer o mesmo, sempre. Então, assim, todo mundo vem fazer benchmark, poxa, como é que vocês fizeram isso, aquilo? Pessoal, tá aqui o playbook. A última coisa que eu quero é ver pessoas errando onde nós erramos no passado. Aproveitem o que a gente fez aqui e vão... E continuem daí, contem com o nosso apoio. Eu acho que assim, é colaboração, aqui não tem concorrente, aqui não tem nada dessa natureza. Eu acho que a gente tem que... É um negócio difícil. E se a gente quer de fato fazer a diferença para o ecossistema, a gente tem que se unir e dar todo o apoio necessário. Tem uma questão importante que eu vejo pouco nas startups. São ideias muito boas, construídas de forma tecnológica, de uma forma estruturada para poder de fato ser interessante para o mercado. Mas existe um pensamento de empresa, que a startup é uma empresa, que raramente acontece na hora certa. Geralmente é quando o investidor pede algum tipo de organização e gestão e a empresa não tem. Que é a parte de administrativo, jurídico, financeiro, marketing, que geralmente quando o cara recebe grana, o fundador recebe grana, ele quer investir muito no produto. Investir muito na relação com o investidor. E esquece o quanto a marca é importante, o quanto uma gestão financeira de custos, de balanço é importante, o jurídico, né, os contratos, as relações comerciais. Tem algum tipo de olhar de vocês sobre isso e como funcionaria? Se tivesse combinado, não tinha feito a pergunta do jeito que eu queria responder. Foi ótima a sua pergunta. Como que a gente está estruturado hoje, né? Hoje, a Oxygia, nós temos 15 pessoas dentro de Oxygia. Pensando no value creation, pensando no apoio a essas startups. Então, nós temos pessoas ali, nós temos um CMO, uma pessoa especialista em marketing, um CFO, pessoas de desenvolvimento de produtos, pessoas de tecnologia, HR, uma pessoa de legal, de propriedade intelectual, para dar todo esse apoio. A última coisa que eu quero ver numa empresa dentro do nosso portfólio é essa empresa gastando tempo com contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento. Sim. Não dá para fazer isso.
nós temos hoje a capacidade de fazer um back-office as a service para essa companhia. Que legal. A gente tem Dentro parceiros da própria Oxygen. dentro da própria Oxygen. Porra, incrível. Então, esse acho que é o primeiro, a última coisa que a gente quer ver, eu falo para o empreendedor, eu falo assim, olha, eu não quero que você perca tempo com isso. Nós vamos te apoiar, e a gente vai te apoiar muito mais além do que isso daqui. Você precisa fazer um desenvolvimento de marca, eu tenho uma pessoa que só faz isso. Você precisa fazer o quê? Uma gestão financeira? Eu trago meu CFO aqui para conversar contigo. Nós temos pessoas dentro da Oxygen hoje que passaram por todo o ciclo, digamos assim, pessoas que montaram suas startups, pessoas que venderam suas startups, participaram de grandes companhias. Então a gente traz esse olhar. Eu mesmo tenho um negócio na pessoa física já há muitos anos em energia solar. Então a gente tem essa visão de founder, a gente traz um pouco da visão de corporação e a gente mesclou isso com pessoas de mercado, também que conhecem muito do ecossistema. Então o que a gente quer é dar todo esse apoio. A gente tem uma estrutura para fazer isso. Hoje a nossa estrutura ela é maior que muito fundo pequeno, porque a gente está olhando a incubação, a gente está olhando a aceleração e tudo que a gente tem que fazer de value creation ali para o nosso portfólio. São quantas empresas hoje? Nós temos 4 empresas da incubação, uma que fica nos Estados Unidos, que faz comercialização e produção de filamento para impressora 3D, que é a Xtellar. Nós temos outras 3 aqui no Brasil, dentro da incubação. Uma Logitech, uma empresa de machine learning para ajudar a indústria da transformação a reduzir perdas, e uma que a gente chama que é como a gente democratiza o conhecimento de sustentabilidade, que usa a análise do ciclo de vida para ranquear produtos e serviços. E temos hoje 6 empresas dentro do nosso programa de aceleração, que é um programa de aceleração com investimento. A gente está rodando agora a primeira versão do Oxygen Labs. Para as empresas, nós tivemos mais de 320 inscritas, e selecionamos 6 empresas. Das que são selecionadas, a gente dá um cheque de R$100 mil para que elas possam cobrir custos durante os 5 meses de aceleração. E ao final, nós temos a opção de investir R$1,5 milhão em cada uma delas. Então, a gente tem 6 empresas dentro desse programa. A gente está com um total de 10 empresas, então, digamos assim, dentro do nosso portfólio. E o CVC que fica ativamente olhando muita coisa fora do Brasil e dentro do Brasil também. Tem uma meta de empresas? 10 é o suficiente até rodar o ciclo? Como é que... O nosso fundo, o fundo do CVC, que é o bolso que a gente tem $100 milhões para os próximos 5 anos, a nossa expectativa é de fazer de 12 a 15 investimentos, né, porque a gente quer deixar bastante recurso para fazer follow-ons, quem sabe que isso é uma coisa importante, para a aceleração e incubação, quando a gente tem outros $50 milhões para os próximos 5 anos, a ideia é que a gente coloque para dentro de 2 a 3 empresas por ano. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você é um cara que veio de M&A, você falou, que é um mercado, de certa forma, super estruturado. Sem dúvida. Com métricas já, de certa forma, conhecidas. E você está indo para um mercado totalmente novo, que tudo que não dá para ter nesse momento é certeza. Como é que foi essa mudança para você? O que você está achando? No começo foi um choque, vou ser bem sincero. Apesar de eu ser um empreendedor do outro lado de uma pessoa física, foi um choque porque a gente sempre trabalhou com muito dado, com muita estrutura, como você comentou. Você faz uma análise de opções reais, uma análise de Monte Carlo, simulações de Monte Carlo, coisas dessa natureza para fazer uma avaliação de algum target que a gente estava vendo ali, né, seja de compra ou seja de venda. E esse é um mundo completamente diferente. Então, explicar ali para como é que fala, para a nave-mãe que você está operando com um formato completamente diferente, que você tem um nível de informações muito menor, foi muito complicado. E para mim foi complicado. Então eu passei 1 ano estudando e aprendendo isso da forma correta, falando com todo mundo em vários locais aí pelo Brasil e mundo afora, para entender de fato como é que a gente operava nisso daqui. Foi um momento bom porque a gente viu, do ponto de vista de valuation, uma certa desaceleração que a gente tem visto, né, na indústria, isso não apenas no Brasil, mas fora também. Então, valuations voltando para patamares um pouco mais realistas, então a gente conseguiu colocar um pouco mais de realismo dentro das discussões como um todo, mas a gente está vendo já essa coisa começar a pegar novamente. Então, foi um choque de início para mim. Eu tive um tempo de adaptação, né? Eu sempre fui uma pessoa do mercado financeiro, estruturação, M&A, finanças, mas eu cheguei num ponto onde eu consigo fazer bridge ali, os dois universos ali, que eu sei exatamente o que uma companhia vai pedir ali na frente, quando você vai fazer uma rodada um pouco mais de growth lá na frente, poxa, estruturas de earnout mais complexas, um monte de, enfim, aí vira um M&A propriamente dito, mas hoje eu consigo entender de uma forma muito estruturante como é que é o começo dessa jornada toda e essa diferença que tem. É um mundo à parte. O meu network mudou completamente. Era banco de investimento, consultoria estratégica, grandes corporações, hoje é um outro network. Eu sinto a mesma coisa, né? Que eu sempre fui corporate. Eu trabalhei em empresas muito grandes, com muito orçamento, e de 5 anos para cá, eu comecei a trabalhar com transformação digital para médias e grandes empresas.
Eu trabalhei em startups como CMO as a Service e hoje eu tenho a minha empresa, que é uma empresa totalmente baseada num modelo diferente de comunicação e para mim é muito novo. Tipo, liga para o jurídico? Não, você é o jurídico. Liga para fulano? Não, você é o... Então você tem que se cercar de muita gente competente, Sem dúvida. focar no seu core e ter gente muito boa de confiança para complementar as disciplinas que você não é capaz às vezes. Mais forte com certeza, mas capaz às vezes. Entender isso tem que ter humildade, maturidade e muita perseverança. Acho que humildade é uma palavra muito, muito forte que você usou e eu I'll echo that, porque acho que apesar da gente... Quando a gente se compara com os competidores de Braskem, a gente está falando de empresas como Dow, BASF, DuPont, gigantes, centenárias, né? Então é uma briga de cachorro grande, digamos assim. Mas ficou claro que, assim, apesar da gente estar entrando late to the game, a gente está vindo com muita estrutura, porque a gente se beneficiou de ver o que todo mundo fez e fazer da forma adequada, e essas pessoas são muito colaborativas com o tempo delas. Mas mesmo assim, com toda a estrutura que a gente está vindo, com toda a preparação, a gente está vindo com muita humildade. Que a gente sabe é um negócio difícil. E a gente está aqui para, de fato, fazer a diferença no ecossistema. Então, a gente vem com uma cabeça muito de aprendizado, de parcerias, de ouvir todo mundo, de não ter uma verdade assim dita, nenhum preconceito, porque a gente sabe que estamos aprendendo e continuamos aprendendo. A gente já pivotou várias coisas, né? Hoje é fácil falar, poxa, é lindo, maravilhoso a nossa estrutura, mas a gente veio pivotando. Sim. A gente apanhou um pouco também para chegar onde a gente chegou, então acho que humildade faz parte do vocabulário aqui. E eu queria te dar um feedback, eu tenho contato com o Paulo e com a tua equipe lá, todo mundo é assim de verdade. Então você chega para conversar, o pessoal te dá atenção, senta com você, conversa com você, troca, e eles recebem muito bem e eles levam muitas coisas novas e provocações para a gente que está lá no Cubo, que são bem profundas, assim, são bem importantes para a gente, mesmo não sendo parceiro, mas sendo parceiro ali na evolução do ecossistema. Estamos partindo para o final. A gente sempre faz uma pergunta final, Opa. que é, Arthur, você acabou de me conhecer, você acabou de conhecer o Nelson. Me dá uma dica de vida sua. Cara, você me conheceu hoje, você me achou legal. Putz, cara, o que você aprendeu na vida que você fala, Rodrigo, terra, não deixe de fazer isso, ou deixe de fazer isso. Aí você pode olhar ali na... Eu vou falar duas, pode ser duas? Claro que é. Eu acho que dois conselhos que eu sempre passo para as pessoas. Acho que a primeira, a gente tem que saber o que a gente quer fazer, a gente tem que saber o que a gente não quer fazer. Isso é muito importante. Eu costumo falar isso para o pessoal de startups, quando eu começo a conversar com as pessoas. Olha, a gente faz isso, aquilo. Eu falo assim, tão importante quanto saber o que você faz é o que você não faz. Né? E partir sempre com muita humildade para o que você quer fazer e ter muito foco no que você quer fazer. Acho que essa é a primeira. E a segunda que eu falo para o pessoal ali no dia a dia, ali dentro da Oxygen, eu aprendi isso no banco de investimento. E eu vou usar um jargão aqui. Não choca a granada. Se você tem um problema, uma dificuldade, joga para cima que alguém vai pegar. Alguém vai te ajudar. Sim. Então, por que eu falo isso? Porque eu dou muita delegação para as pessoas. Cada um toca a sua cozinha ali e toca muitíssimo bem, como você mesmo disse. Tá? Mas eu falo, se tiver algum problema, levanta logo a bola para mim ou para quem quer que seja, para a gente poder se ajudar e não deixar um problema pequeno virar uma bolha grande. Adorei a frase. Não choque a granada. Não choque a granada. E outro dia, quando falaram sobre startup também, um empreendedor falou assim, não tenha medo de passar a barreira do cagaço. Mesma linha. Né? Pô, Arthur, muito obrigado. Foi Obrigado. Um prazerzaço te conhecer. Uma troca de ideias muito legal. Você agregou muito aqui para todo mundo, né, que está assistindo a gente. E parabéns pela Oxygen. Muito obrigado. É um exemplo a ser seguido e a ser divulgado o máximo possível. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela gentileza e à disposição sempre. Grande abraço. Obrigado, cara. Pessoal, obrigado. Até o próximo De Galho em Galho. Um abraço.